Irmãos, nós vamos, como eu falei, falar um pouquinho hoje, né? Um panorama sobre a carta do apóstolo Paulo, sobre a igreja, as igrejas da Galácia, né? Diferente da carta, da epístola de Paulo aos Efésios, da carta de Paulo aos Coríntios. Gálatas não é escrita apenas a uma igreja, mas um conjunto de 4 igrejas, né? Sobre a região da Galácia. São as igrejas em Antioquia de Pisídia, em Icônio, Listra e Derbe. E ele escreve essa carta, e é a carta mais apologética de Paulo, é a carta que mais defende a fé cristã, e ele vai escrevê-la com muita veemência, né? Num termo bem carioquês, Paulo está boladão. E num termo um pouquinho mais nordestino, Paulo está avexado, né, pastor? Está aperreado com tudo que tem se passado com essa igreja, né? Um grupo de homens chamados judaizantes, que são homens da seita dos fariseus. Eles estão, como Paulo mesmo diz aqui no versículo 7, perturbando e perturbando a igreja e pervertendo o evangelho, trazendo como critério para a salvação a observância acerca da lei, dizendo que os homens precisavam ser circuncidados, dizendo que era necessário guardar o sábado, praticar as festas e todo o rito, né, da lei, guardar os mandamentos. E eles também estão fazendo com que Paulo seja envergonhado diante dos irmãos, invalidando o apostolado do apóstolo Paulo, dizendo que Paulo não andou com Jesus como os demais apóstolos. Então, Paulo não é um apóstolo de Jesus. Então, Paulo ele vai escrever essa carta nos primeiros capítulos para defender o seu apostolado e nos demais para combater, né, esses falsos ensinamentos que tentam deturpar o sacrifício de Cristo e anular a graça de Deus derramada sobre a igreja. E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso, que já a defesa do evangelho que Paulo faz no capítulo 1 e no capítulo 2, né, a autoridade apostólica, ele está falando, como eu disse, com bastante veemência, com força, e às vezes a gente confunde um pouco isso. A gente está vivendo numa era em que os homens eles têm se intitulado quase que dono dos rebanhos, né? Dizendo sobre cobertura espiritual, eu sou o seu pai, você tem que fazer as coisas, você tem que pedir minha autorização. E a minha primeira pergunta para vocês é: como a gente pode discernir entre a liderança firme e o autoritarismo na igreja? Então, Paulo escreve essa carta justamente para combater uma série de heresias que estava vindo naquele momento, né? E uma das coisas que é interessante dentro de uma perspectiva de uma igreja saudável é a qualidade da sua liderança. Se essa liderança corrobora para a maturação do evangelho na comunidade, tá? Ou se essa liderança ela corrobora para trazer as pessoas para ele ou para as ideias dele. O verso 7 que você colocou é um verso bem importante. Tem 2 palavras no grego que são fundamentais para distinguir entre uma liderança que converge a igreja para o evangelho e uma liderança que converge para si. 2 palavras. A primeira é perturbar, perturbam no original tarasso, que significa literalmente sugerir dúvidas ou causar confusão. Então, essa liderança, ao invés de construir o evangelho, de trazer a visão do evangelho para a igreja, ele traz confusão aos princípios do evangelho, a fim de sorrateiramente trazer o sujeito para ele em cima de uma base arenosa, uma base que não é sólida, tá? Então, quanto menos você conhece o evangelho, mais você pode ser enganado por um líder. Esse é o princípio.
Se você conhece o Evangelho, você não é enganado por nenhum líder, por nenhuma corrente, por nenhuma visão que deturpa a palavra de Deus. Então, qual é a chave para você, para a nossa vida como igreja? É você se aprofundar no Evangelho, para você não cair na mão desses caras que vão distorcer, colocar em dúvida, a fim de trazer você para ele. E quando você é de algum líder, você trocou de senhor. E é justamente assim que esses caras trabalham. Esses caras trazem você para ele, ao invés de levar você para Cristo. E aí você fica escravo. Essa carta tem a temática muito forte na escravidão. Você se colocar de volta no jugo. Embora o que Paulo está falando é no jugo da lei. No entanto, o jugo da lei pode vir revestido de uma liderança hostil, como era o caso aqui também, né? Os judaizantes eram lideranças carismáticas, pessoas que tinham um alto conhecimento no judaísmo, que compreendiam muito bem a teologia judaica e que estava distorcendo, trazendo essa palavra tarasso, distorcer, trazer dúvidas ou confusão ao Evangelho. E a outra palavra importante, só para eu responder, fechar, é perverter, que é o contrário de metanoia. Não tem a palavra metanoia, não é conversão, não é isso? A palavra aqui, é metastrefo, que também é uma espécie de mudança de direção. Só que a metanoia é uma mudança de direção em relação a Deus. A metastrefo, no contexto grego, era utilizado o seguinte: quando um cara era, digamos assim, moralmente corrupto e ele se ajeita, tá? Quando ele volta de novo à corrupção, a palavra que utilizava no contexto é metastrefo. Ou seja, ele estava numa direção de vida, agora ele voltou para a morte. Né? Então, é mais ou menos isso. Paulo está dizendo, vocês saíram do Evangelho e se perverteram, voltando de novo para rudimentos da lei, para a carne. Tá? Então, quando você deixa e abandona o fundamento do Evangelho na vida, você dá lugar a líderes que podem ser dominadores, você dá lugar à sua própria carne enganosa, você dá lugar à meritocracia, você dá lugar a uma vida cristã fora do Evangelho. E uma vida cristã fora do Evangelho é uma vida cristã sem santificação, sem frutificação, sem crescimento. Tá? Eu respondi? Sim. É isso mesmo que você... Ok. Sim, então, tudo nos empurra sempre a um relacionamento com o Senhor, né? Dentro do relacionamento com Deus, fica mais fácil da gente compreender e discernir, né? Se de fato aquele ensinamento ele está nos conduzindo a Cristo ou nos conduzindo a um jugo. Eu colocarei até um adicional a mais, um relacionamento com Deus mediado pelo conhecimento das Escrituras, entendeu? Porque as igrejas hoje, é tão sutil isso, a linguagem é tão sutil, por exemplo, que muitas igrejas que utilizam um falso evangelho para dominar pessoas, elas também falam do relacionamento com Deus. A importância da vida com Deus, parará, tarará, é interessante. Só que, ao mesmo tempo que elas falam isso, elas não colocam isso na base das Escrituras. É aquela vida com Deus sem a profundidade das Escrituras. Quanto mais você depende de uma outra pessoa para trazer a Escritura para a sua própria vida, mais você está sujeito a ela, entendeu? A palavra de Deus, todo o Evangelho, todo o Novo Testamento e Antigo Testamento, nos leva a uma emancipação. Isso não significa uma rebelião, uma rebeldia. Não confunda a emancipação com eu não preciso de ninguém, eu não preciso de líder, eu não preciso de ouvir ninguém, eu conheço a Escritura sozinho. Não é isso. Embora você precise de líderes e de instrutores e de discipuladores e de pessoas que estão caminhando com você, a responsabilidade primária sobre a sua própria vida é sua. Quando você terceiriza isso, aí você entra no contexto do capítulo 4, que ele diz assim, ele chama você de... peraí, deixa eu só... Gálatas 4, 1. Estou pulando, mas vou voltar, tá? Digo que durante o tempo em que
o herdeiro é menor, nada se difere do escravo. Vocês entenderam? Se você é menor, significa dizer que você não consegue compreender e viver as Escrituras, e viver a vida com Deus, a espiritualidade, essa relação com Deus, por si só. Se você é menor, você está sempre dependendo de outro. Então você não consegue ser herdeiro, você é igual o escravo. Igualzinho o escravo. Você não desfruta da herança que você tem. Uma vez que você compreende a sua herança, você não se prende mais à corrente de vento de doutrina errado nenhum. Nenhum líder te domina, nenhuma heresia vai te dominar, porque você sabe de quem você é herdeiro. As promessas da fé estão sobre você. E, portanto, a relação com Deus, a boa relação com as Escrituras, a profundidade nas Escrituras, ler as Escrituras proativamente, entender, ter bons comentários, ter boas conversas com amigos sobre as Escrituras, tentar aplicar as Escrituras na vida de uma maneira proativa, e isso gerando relacionamento com Deus. Porque o contrário também, se você ficar lendo só as Escrituras e beber muita teologia, sem a sua relação com Deus pessoal, o teu tempo de oração, você sendo lido pelas Escrituras, o seu coração sendo enquadrado na sondagem da Escritura, também não é legal. Então, o equilíbrio é avançar no crescimento das Escrituras e na devoção com Deus, exatamente como você falou. Tá? Então, esse é o segredo, é o antídoto para a gente não cair nos líderes dominadores, nas vãs doutrinas, no falso evangelho, no humanismo, né? Ou em qualquer outra corrente que pode querer te dominar. Ter equilíbrio, né? E algo que é interessante, ao longo da história da igreja, a gente vê que o diabo ele atacou a igreja sempre de frente. E ele foi mudando a estratégia dele conforme os anos foram passando, porque viu que de frente não dava, né? Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Então, a estratégia de Satanás, na atualidade, não é atacar de frente, mas por dentro, pervertendo justamente os ensinos da palavra de Deus. Isso emana, né, do púlpito de muitas igrejas. E o que significa manter o evangelho puro hoje? Uau, essa é uma pergunta chave para a igreja atual. Por quê? Porque a estratégia do diabo, apesar de ser antiga, continua vigente. Ele está tanto minando a gente de fora com a atração do mundo, e o mundo atrai, em especial, com o espírito do século, e eu tenho uma tese filosófica que o espírito do século ele é temporal, ou seja, para cada época tem um espírito diferente. Tá? Tem espíritos que, eu não estou falando espíritos de demônios, espíritos eu estou falando de tendência. Entendam a palavra espírito como tendências. Tá? Então, são tendências diferentes que operam no mundo, que buscam atrair o povo de Deus. Hoje é muito forte Mamon, tá? E o Mamon hoje é um pouco diferente do Mamon medieval. O Mamon medieval se revestia de poder e de ouro, de riqueza material. O Mamon hoje, ele também vem com um revestimento de aparência, estar bem na fita, né? Então, Mamon é uma coisa que atrai o povo de Deus, e junto com estar bem na fita, também tem uma outra coisa que é muito forte, que atrai o povo de Deus: trabalho que se conecta com Mamon. O trabalho, que é algo santo, que é algo ordenado por Deus, que o próprio Deus trabalhou, hoje, ludibriado por Satanás, se torna então um ídolo. Para quê? Para você se conectar com Mamon. Então, o trabalho acaba se tornando a adoração de Mamon. Você utiliza o trabalho como fundamento de vida, e para você obter consumo e para você ter aparência. Aparentar ser. O diabo está minando a gente de fora, muito com esses valores: Mamon, trabalho, aparência, relacionamentos superficiais,
facilidade do prazer, hedonismo. Essas são as características que não dá tempo a gente mergulhar nelas mais, tá? Mas internamente, como é que o diabo está minando o evangelho dentro das igrejas? Primeira coisa, meritocracia. Eu sou capaz de adquirir a minha própria salvação aquém de Deus. Então você faz coisas boas, você vai para vivenciar a espiritualidade na igreja, para provar para Deus que você é bom. Eu já vi muitos jovens caindo nessa casca de banana. Aí quando ele quebra, quando ele erra, faz uma coisa errada, ele, caramba, Deus não vai me aceitar mais, porque eu sou muito mal, eu fiz alguma coisa errada, não sei o que mais lá, né? Porque ele acha que vai conseguir agradar a Deus pela sua própria força. Então ele está lutando contra o espírito da carne a partir da força do braço. Paulo combate muito isso na carta aos Gálatas. Como vocês querem se santificar a partir da lei, daquilo que vocês são capazes de obedecer? Porque o que é a lei? A lei é um preceito, e todo preceito chama você a obediência, tá? Tá aqui, ó. De um lado tem a lei, de um lado chama você para obediência. A perspectiva meritocrática do evangelho é como se você fosse capaz de cumprir o preceito, obedecer e adquirir o favor de Deus, a justiça de Deus através dos seus próprios méritos, da sua própria força. E você não é capaz de fazer isso, porque nossa carne está enfraquecida. Então, o evangelho verdadeiro coloca o homem no lugar certo. O evangelho verdadeiro está lá em João capítulo 15. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O evangelho verdadeiro coloca a confiança do nosso crescimento, da nossa vida como um todo, em Deus. O evangelho verdadeiro é você perder o poder e entregar nas mãos de Deus e dizer assim: eu não sou capaz, eu reconheço que só o Senhor em mim, só o Senhor em mim é a esperança da glória. Então o evangelho verdadeiro é um convite ao reconhecimento de que você não é capaz pelos seus próprios méritos, nem pela sua própria força, nem de obter salvação, nem de obter santificação, nem de obter qualidade de vida, abundância de vida, que são características do evangelho: salvação, santificação, abundância de vida, tá? Você não é capaz de conseguir essas coisas sozinho. Você tem que colocar na base certa, no fundamento certo. Senhor, só o Senhor. Por isso o evangelho nos humilha, coloca a gente no lugar certo e diz: caramba, eu sou, na verdade, miserável homem que sou. O evangelho olha para o espelho da gente e diz: olha, miserável homem que sou. Se você chegar numa igreja e alguém dizer assim: olha, seja a melhor versão de si mesmo, corra dessa igreja. Corra dessa igreja. Se você chegar numa igreja e você encontrar uma mensagem coach que faz você acreditar que você pode ser melhor pelo cumprimento de alguns deveres, é vazio, é Gálatas. Paulo está dizendo: é anátema. Você sabe o que é anátema? Alguém sabe o que é anátema? Alguém sabe o que é a palavra anátema? Anátema é uma transliteração, literalmente se escreve anátema em grego. Anátema é anátema. Anátema é quando, tanto nos cultos judaicos, só que no judaísmo não se usava essa palavra, tá? Era mais no paganismo mesmo. Mas tinha um exemplo no judaísmo. Tanto nos cultos judaicos como nos cultos pagãos, era oferecido um sacrifício, tá? Um cordeiro, um boi, um animal, ele era morto. Quando ele era morto, ele era jogado fora, para fora do local, e era queimado. Normalmente ele era queimado, para simbolizar que o sacrifício foi feito, tá? Aquele animal morto, aquele animal sacrificado, era considerado anátema, ou seja, não servia para nada.
Não dava para utilizar ele no outro sacrifício. Não dava. Ele não servia de nada. Ele era anátema. Paulo está dizendo que esse evangelho não serve de nada. Anátema é isso. Olha, esse evangelho que você acha, que é você que vai dominar, que você vai ter uma melhor versão de si mesmo. Então, está muito forte isso na igreja brasileira. Né? Ter uma melhor versão de si, uma perspectiva mais coach do processo. Faça isso, que Deus vai te dar isso. Uma espécie de barganha e etc. Isso minam a base, o fundamento do nosso crescimento, do nosso avanço em Deus. O nosso avanço em Deus é Cristo crescendo em nós, Cristo, pelo seu Espírito, dominando a nossa vida, a ponto de escrever dentro do nosso coração, pelo Espírito, os preceitos da lei. Porque, veja, a lei não é anulada, mas a lei é ressignificada. A lei, ela ganha vida pelo Espírito. Então, você consegue cumprir a lei, não pelo esforço humano, mas você consegue cumprir a lei sendo cheio do Senhor, e o próprio Deus escreve dentro de você os preceitos da lei, e você consegue cumprir os mandamentos, não a partir da força do seu braço, mas a partir da dependência do Senhor e da relação com Ele. Não é diferente isso aí? A base não é diferente? Pastor Igor, qual o impacto de um evangelho distorcido na vida das pessoas? A gente aprendeu agora, né, o que significa manter o evangelho puro. Seguir, né, os passos de Cristo, todo o ensinamento, né, de Cristo e tudo aquilo que fala que é por mim, por algo meu, por um esforço meu, isso é considerado anátema. Mas a gente tem visto que hoje em dia o evangelho tem sido distorcido. E qual o impacto dessa distorção na vida dos cristãos? A gente está vivendo não é nem um tempo, né? Gálatas, você vai ver Paulo falando em igreja de Colossos, você vai ver Paulo falando ao próprio Timóteo, né? Falando, olha, cuidado, que nos últimos dias as pessoas vão ter características religiosas, afeição religiosa, mas sem devoção, sem piedade, sem entrega. Então, muito nessa questão também de sofismas. A gente está vivendo esse tempo de sofisma, que são meias verdades. Você vê muito claro, a pessoa está pregando, né, um outro evangelho, mas iniciando a partir de uma espiritualidade, que é o quê? Um encontro dominical, né, uma banda de louvor, dízimos e ofertas, mas ele está com aparência, né, de sofisma. Ele parece, tu vai em qualquer comunidade de fé, tem as cadeiras, tem um pastor, mas é uma meia-verdade que está sendo pregada, né, nos tempos, não só de hoje, você vai ver Paulo falando com muita veemência, e para a gente viver esse evangelho, dessa defesa do evangelho, que vai mudar e modelar a nossa vida, no próprio versículo 10, ele está falando, olha, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então, o nosso posicionamento de um evangelho cristocêntrico, né, um evangelho que vai responder às demandas e dinâmicas da nossa vida. Eu estava hoje, né, até falei isso com o Jardiel lá em casa, que quando Jesus está falando assim, ó, no mundo tereis aflições, ele está trazendo a realidade. Aí depois ele fala, mas tenham bom ânimo, eu venci. Ele traz agora a esperança. Então ele traz a realidade e, consequentemente, ele já traz a esperança nele, né, no evangelho. Então, Karine, quando a gente está falando de sofisma, está falando de defesa, está falando desse evangelho que deve ser o cristocêntrico, frente a seus desdobramentos de pessoas que acham, interpretam, pegam textos e, de acordo com seus achismos, ele vai nessa corrente, né? A gente não pode anular a tradição, né? Tu olha para trás, tem 2.000 anos, tem 1.500 anos, que tem um histórico, né? Tem um caminho, um trilho, uma segurança. Então, quando a gente está falando desse desdobramento,
do evangelho em nós, né? Agora eu digo do falso evangelho, ele vai trazer legalidade, ele vai trazer essa forma de piedade, mas não tem piedade, religiosidade, não é tradição, a tradição é boa, o ruim é o tradicionalismo. Então, abraça esse tradicionalismo, a gente vai vivendo pela aparência, muito forte, aparência de sucesso, aparência de ser bem-sucedido, aparência de uma falsa espiritualidade. Nós ligamos muitas emoções. A pessoa que chora, que levanta a mão, né, que está ali envolvida no serviço, e isso nós chancelamos como uma espiritualidade. E, na verdade, isso pode se tornar algo danoso, algo vicioso. Não que o serviço é ruim, mas o serviço com entendimento ele vai gerar crescimento, tanto pessoal como numa comunidade de fé, na relação de um com os outros. Então, esse evangelho que a gente está vivendo hoje é um evangelho de 100 metros, não é um evangelho de perseverança, é um evangelho tão raso que não tem vida, não tem esperança, é agarrada no presente, não na real esperança que nós temos no futuro. Então, é tão danoso que afeta o nosso testemunho. Você imagina, né? Se nós queremos agradar as pessoas, nós vamos falar assim, não tenha os sofrimentos de Cristo. Não viva esse sofrimento. Cruz, não. Então, o Paulo está dizendo que, se eu estou tentando agradar as pessoas, eu não sou servo de Cristo. Então, ele mesmo chama o Timóteo, né, para falar, vem ser participante comigo dos sofrimentos de Cristo. Vamos, a defesa do Evangelho e o desdobramento de uma vida é a cruz, a centralidade da cruz na nossa vida. E eu tenho percebido isso, esse sofisma também é verdade, licenciosidade demais, a gente vai vivendo, não tem nada a ver, não pode ser assim, eu não posso confrontar o irmão, porque se eu confrontar esse irmão, eu posso perder benefícios que eu tenho com esse irmão. Então, essa liderança, que ela não confronta o pecado pela utilidade, ela não confronta o pecado por causa da família, ela não confronta o pecado por causa do benefício, que é muito presente nas nossas relações, né? Nós somos, às vezes, atraídos por isso. Quem é fulano? Qual o benefício que ele pode me dar? A gente não está agradando ao Senhor. Então, o Evangelho, ele nos equaliza, né? O Evangelho, ele coloca a gente no mesmo patamar de todos que carecem da graça e do amor. Então, como igreja, nós temos um desafio, que, na verdade, não é nem reevangelizar, é levantar o fundamento correto, porque o fundamento correto vai denunciar o fundamento incorreto. Então, esse, creio eu, que é tão danoso porque a gente valida no crescimento. Se você chegar num ambiente que está pregando esse sofisma, que é uma meia-verdade, ou meio-evangelho, e tiver, cheio, as pessoas ali te falam, olha, Deus está conosco, nós chancelamos a espiritualidade ou a ação de Deus no volume. E pode ser altamente esse outro evangelho, onde as pessoas estão bebendo de uma fonte para realização pessoal, para realização imediata, e esse não é o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo está apontando sempre para a eternidade, sempre para o futuro, não deslocando a tua presença fiel, o teu presente, na realidade dessa vida, mas ele está sempre te colocando, olha, vocês vão ter aflições, mas olha, eu venci. É algo que é uma realidade, mas tem uma esperança. Então, a gente não pode ver o Evangelho escapista, mas também o Evangelho do confronto. Se o Evangelho não te confronta, não é Evangelho. Se o Evangelho não toca no teu caráter, não toca nas tuas emoções. A gente vive... Eu estava conversando hoje com uns jovens, e aí a gente parece que pegou o Evangelho e colocamos ele dentro das 5 linguagens do amor, né? Que é, né, o serviço, atos de não sei de quê, beleza, não tem problema algum, né? Então, a gente começa a pegar... eu tenho um temperamento assim, mas é porque eu sou colérico. Então, a gente começa a não entender que o Evangelho ele embate nisso. O que é colérico vai ser manso e humilde, né? O que é nervosinho vai ser transformado. Atos de serviço, né, não é a linguagem essencial do que é o amor. O amor está muito para além disso. Porque eu posso ter um ato de serviço te dando algo, não demonstrando o meu amor. Te dando algo porque você me deu, me constrangeu, eu tenho que fazer. Ou algo que não é a realidade, por barganha. Eu vou dar um presente
e por eu te dar um presente, quer dizer que eu te ame. Eu posso estar te comprando, eu posso estar te colocando numa cápsula que eu vou te dominar. Então, o Evangelho ele está para além disso. O Evangelho ele responde essas dinâmicas da vida. Então, o nosso maior desafio como igreja é hoje se tornar discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. O que é um discípulo de Jesus? Né? Qual é o preço do discipulado? É tomar minha cruz. Qual é o que Jesus espera de mim? Que eu negue-se a si mesmo. É isso que eu quero. Então, a gente não vive esse Evangelho. A gente quer transformar esse Evangelho. Então, eu vou dormir com a minha namorada. É pecado, mas, poxa, eu peço perdão, a gente vai modelando. Eu não abro mão de um relacionamento porque está me desagradando a minha relação com Deus. Não, eu vou dar um jeito para tentar colocar o Evangelho modelado às minhas intenções. E nós estamos perdidos, porque é isso que está acontecendo. Eu creio que o maior desafio, e encerro, é saber discernir os sofismas presentes no nosso século, nas nossas relações, nas mensagens, e o sofisma ele está levando muita gente para um caminho sem volta. O simbolismo do Evangelho é a cruz, né? Não o travesseiro. E a gente tem visto que as pessoas têm distorcido o Evangelho nisso de pare de sofrer, venha para Jesus, e quanto mais você alimenta as pessoas com esse tipo de comida, mais elas vão ficar dependentes disso. E quando elas veem que a vida dentro do Evangelho não é isso, porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando ele tomou a cruz, ele não foi para a praia, ele foi morrer. E a gente não quer esse Evangelho que nos leva, nos conduz à morte todo dia. E quando as pessoas se deparam com esse Evangelho, porque elas foram por causa do pare de sofrer, né? E quando elas se deparam, elas acabam desistindo do Evangelho, né? E a gente bota assim, né, o Evangelho da época, dessa geração, porque eu acho que é uma tendência que está mais forte, né, agora. Esse Evangelho distorcido. Sempre houve, né, uma distorção, alguém tentando perverter o Evangelho. Mas eu acho que a gente está vivendo uma era de uma distorção maior, né, do Evangelho. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema, que a gente vai passar para o próximo tópico, para o próximo capítulo? Alguém tem alguma pergunta? Sim? Não? Então, vamos passar para o próximo ponto. Ou vocês não entenderam nada, ou eu estou entendendo tudo. Vamos lá, gente, perguntar. Vamos passar para o próximo ponto, né? No capítulo 3 e 4, Paulo ele vai falar sobre a justificação da fé. O versículo-chave do livro de Gálatas é o capítulo 3, é o versículo 11 do capítulo 3, né? Que ele fala que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, né? É o mesmo versículo que Paulo cita também em Romanos, e é o versículo que Lutero se deparou. Lutero era um homem extremamente atormentado pelos seus pecados, e ele queria sempre saber, né? Será que eu estou sendo salvo? Será que eu sou salvo? Será que eu sou salvo? E quando ele se depara com isso, o justo viverá pela fé, ele então, né, os seus olhos se abrem. E aqui Paulo utiliza dessa mesma palavra para falar justamente sobre isso. Qual a diferença entre a santificação e a justificação? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. É uma palavra, um tema complexo, tá? Mas eu vou tentar resumir o máximo possível: justificação e santificação. Paulo está fazendo uma crítica à igreja dos Gálatas, porque eles estavam tentando justificação pelos seus próprios méritos, pela observância da lei. A estrutura do capítulo 1 diz: vocês estão deixando o evangelho, a centralidade de Cristo, vocês estão virando anátema. Querem permanecer no evangelho falso, anátema, confiando na própria força de vocês? Querem, se vocês quiserem, vocês podem ter certeza, vocês vão sair da base, do fundamento, do alicerce correto. Paulo está dizendo: não fica nisso não cai na conversa desses caras, que vocês são capazes de observar e cumprir a vontade de Deus, ser justificado pelos méritos de vocês.
Ninguém é justificado pelos seus méritos. Aí o verso 11 diz, evidentemente que pela lei ninguém é justificado. Vocês não conseguem, gente. Você não consegue ser bom o suficiente para agradar a Deus. Se fosse assim, Jesus não precisaria morrer. Você se depara com a vileza do seu coração. Todo dia você se depara com isso. Você se depara com o que está aqui dentro. Tá? Aí ele diz, olha, se vocês continuarem nesse caminho, só para a gente chegar, para poder chegar e trabalhar esse tema, tá? Se vocês continuarem nesse caminho, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão partir para a aparência. É o que vai acontecer, para a religiosidade. É tão forte isso, que esses caras que se dizem justificados pela lei, eles vivem em cima de uma aparência. Inclusive, eu tive que, no capítulo 2 ele diz, eu tive até que exortar Pedro, porque eles estavam tão preocupados em agradar as pessoas com a forma da justificação pelas suas próprias obras, estava tão preocupado com o temor dos homens. O falso evangelho leva ao temor dos homens. Você pode escrever isso aí, ou repetir isso, dentro do seu coração. O falso evangelho leva ao temor dos homens. Eita, o que Igor vai pensar? Eita, o que não sei o quem? Eita, não sei o quê? Eita, e se eu chegar assim, o falso evangelho sempre leva ao temor dos homens. Você fica escravo. Aí Paulo está dizendo, ó, vocês vão entrar na aparência, o temor dos homens. Vocês vão ficar tentando se justificar, se dizer santo, a partir de um estereótipo. Jardiel, e isso é tão danoso, você não perdeu o fio continuar, tão danoso, que a gente vive nesse ambiente com muito medo. Vou dar um exemplo aqui, todo mundo pode ter passado por isso, ou conhece alguém que já passou. Você era de comunidade de fé, ou teve proximidade com algum líder, e aí você abriu o seu coração. Você foi e disse algo, olha, eu tenho uma dificuldade assim na minha vida. Pronto. Está na mão dele, está escravo. Por quê? Agora ele vai usar isso, ou já pode ter usado isso contra você. Ué, mas quem é fulano que está falando? Ué, você fez isso, você é pecador, você acessou coisas que não era para acessar, você abriu o coração, então tu vira escravo. Então o que a gente vive hoje? Num ambiente onde ninguém mais fala nada. Como é que você está? Tudo bem. Ninguém abre o coração, ninguém mostra as suas fraquezas. Porque se mostrar as suas fraquezas, você vira refém. Então, o líder ele quer ouvir suas fraquezas, mas não para te direcionar para o discipulado, para caminhar junto, sabendo que ele também tem as suas fraquezas. Pelo contrário, ele te encerra numa escravidão pessoal que tu não imagina. Olha, tu está na minha mão, eu sei dos teus podres, eu sei que que está acontecendo. Então, esse evangelho, né, da obra, dessa aparência, nos faz assim, todo mundo carece da graça, mas todo mundo vive de uma aparência de hipercrente, uma hiperespiritualidade, e a gente vai tendo esse desdobramento. E o que isso é danoso? Eu não consigo mais. É uma comunidade que a gente não tem relação de mesa. De falar, cara, ora por mim aqui, que eu tive um problema no meu trabalho e eu fui tentado a desviar um dinheiro e eu desviei esse dinheiro. Ora por mim, me ajuda. Eu preciso fazer o caminho de volta. Mas em ambiente de aparência, o que o pastor vai pensar? O que o líder vai pensar? Primeira coisa, banco. Segunda, tira o cargo. Terceira, não tem mais oportunidade. Quarta, não fala mais com ninguém. Quinta, se eu ver você falando com alguém, quem é você para discipular ciclano? Você não pode. Então a gente vive numa maquiagem brincando de ser crente. Porque eu não posso abrir meu coração, senão eu sou escravo do outro. Então, creio que isso é muito danoso frente ao que Paulo estava falando ali com Pedro. E tão forte que Barnabé também estava junto, todo mundo. Eu estou preocupado com eles. E foi todo mundo se vendendo, e aí o Paulo escreve, está aqui, dizendo, olha, Pedro se tornou repreensível. Ele botou uma carta e mandou para a igreja. Está preocupado que Pedro vai pensar, que Pedro andou com Cristo, que é uma coluna refutada da igreja. Não, ele botou aqui para a gente ler. Toma aqui, ó. Escreveu a carta citando o nome do cara. Ele não ficou dodóizinho, né? Olha, ele me expôs, ele está seguindo o evangelho. Aí acaba com um ambiente de vulnerabilidade e a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que haja cura, né? Então acaba com isso. Que eu tenho que ser perfeito, eu não posso... Exatamente. Então, assim, você cria estrutura. Falso evangelho, você vira uma vida anátema. Uma vida anátema leva você à aparência. Ele está construindo um raciocínio.
A aparência leva você a valorizar muito mais o que as pessoas falam do que o que Deus pensa. Temor dos homens. O temor dos homens produz uma falsa ideia de justificação. Por quê? Porque você é justificado num ambiente horizontal. Aí você cria uma religião. Ele criou a estrutura da religião. Tá? Falso evangelho, anátema, aparência, temor dos homens, justificação horizontal. É a justificação sem a morte expiatória. O que é o falso evangelho? Justificação sem a morte expiatória. É você simplesmente aparentar ser, mas no fundo você não é. Dentro você não é. É quando você coloca o anel de Giges. Quem já ouviu falar no anel de Giges, que é um mito do livro Platão, a República de Platão. Quem já ouviu falar nisso? Era um cara bom, bacana, legal, um cara perfeito, socialmente falando, não cometia nenhum tipo de crime, perfeito, um cidadão exemplar. Isso é Platão escrevendo, né? Cidadão exemplar, mas quando ele coloca o anel de Giges, o que é o anel de Giges? Era um anel que dava invisibilidade. Na hora que ele se torna invisível, o que é que ele faz? A primeira coisa que ele faz é ele vai lá no rei, mata o rei, fica com a rainha, toma o poder para si e faz tudo o que não faria quando ele era visto. Por quê? Porque aquela aparência de bondade não estava dentro, não era dentro, era só fora, era só para os outros, era só para os homens. Aí, o cume da religião é a justificação horizontal. A estrutura é essa. Começa com falso evangelho, anátema, vai lá para a aparência, temor dos homens, depois do temor dos homens, justificação horizontal. É uma religião presente. Religião. Aí você fica achando que está bem na fita, está aí. Carão, pastorzão, de mesmo das igrejas no Brasil, não sei o quê, falava sobre santificação, não sei o quê, daqui a pouco saindo na mídia aí que está todo detonado. Por quê? Trabalhou muito na esfera da religião e pouco na esfera do evangelho. O evangelho é o contrário. O evangelho é o desnude da condição humana. Não há evangelho sem arrependimento. E arrependimento é justamente isso. Caramba, eu sou um irado, eu sou um adúltero no coração, eu sou um vaidoso, eu preciso da graça de Deus. Aí o que é a justificação? A justificação verdadeira é quando alguém morre para expiar, alguém que nunca cometeu esses erros, morre para expiar o pecado daquele outro que cometeu. Por isso que eles utilizavam o cordeiro, tinha que ser o cordeiro imaculado, era um sacrifício no lugar do pecador. O cordeiro era morto e o sangue do cordeiro era aspergido na congregação. Ao aspergir o sangue na congregação, eles estavam sendo justificados dos seus pecados, como uma simbologia. Alguém morreu por causa da sua responsabilidade, da sua culpa. O seu pecado precisa ser morto. Ele precisa ser crucificado. O seu pecado precisa de punição. Muito mais, Gálatas fala, a cruz significa maldição, seja maldito todo que for pendurado na cruz. Você vai ver aí no capítulo 2, eu acho. 2 ou no 3, não lembro agora, tá? Maldito aquele que foi pendurado na cruz. Seja considerado maldito. O teu pecado transforma você em alguém maldito. Capítulo 3, né? Verso 13. Capítulo 3, verso 13. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A justificação é alguém sendo maldito por você. Porque você, fora de Deus, já estava debaixo da maldição. Hamártio, que é pecado, significa, sobretudo, debaixo de uma maldição. Estar na maldição. Tá? Você estava debaixo de uma maldição. Alguém tomou todas as implicações da maldição no teu lugar. Gente, que coisa louca isso, né? De tudo.
tanto os teus pecados presentes, como os teus pecados passados, como os futuros. Ele tomou sobre si toda a tua maldição, todo o castigo que deveria ser sobre, radicalmente, toda a ira de Deus que deveria ser sobre você, foi sobre ele. Por isso que o cordeiro precisava ser morto, tomar sobre si o castigo, a ira de Deus, a maldição de Deus sobre ele. E naquele momento, no Antigo Testamento, quando era uma vez por ano, eles faziam a questão do bode expiatório e o bode emissário. Um morria e outro era lançado no esquecimento. Um era utilizado para aspergir o sangue na congregação, e o outro era lançado no deserto para dizer que aqueles pecados que foram lançados no deserto não eram mais lembrados por Deus. Essa é a simbologia, tá? O que Deus está dizendo é que só quem tem condições de fazer expiação por você, justificar você dos seus pecados, é Jesus Cristo. Então, o único caminho para a tua redenção é Jesus Cristo. Qual é o efeito da justificação na gente? É mais ou menos assim. Imagine que o rio está sujo, tá? O Tietê, quem já viu o rio Tietê lá em São Paulo? É um esgoto, né? Fedorento, é sujo, é um negócio assim terrível. Até andar nas margens dele, no carro de vidro fechado, você consegue sentir o fedor, o odor daquele rio, tá? Então, o rio está sujo. Mas, provavelmente, a fonte do rio Tietê ainda é limpa. Tá? De onde ele nasce, a nascente é limpa. No nosso caso, mesmo que você limpasse o rio todinho, e ele ficasse bem limpinho pela religião, pela justificação horizontal, a tua fonte é suja. Então, a fonte suja jorra o quê? A água é suja. Então, adianta você limpar. Isso é o que a religião faz. Isso é o que esse processo faz com você. Ela tenta limpar o rio fora da fonte. A religião, você vai tentando agradar a Igor, você vai tentando agradar os homens, o temor dos homens, você vai primando pela aparência, você vai tentando pelo esforço humano, pelo mérito, pelos sistemas, pela maneira de se fazer, pelas crendices das igrejas, dos pastores, e você vai colocando e terceirizando a tua redenção nessas coisas. Você limpa o rio, mas a fonte está suja. Quando você veste o anel de giges, quando alguma coisa que você precisa colocar você para fora, o que é que sai? Sai corrupção. O que é a justificação? É Cristo redimir a fonte. Dando um novo coração. Mudar a fonte, é um novo coração. Ao mudar a fonte, necessariamente o rio vai ser limpo imediatamente? Vai? Não. Aí é onde entra a santificação. Na medida em que a fonte foi justificada, Cristo centralizado no meu coração. Por isso que uma chave para entender isso aqui é ler Efésios. Quando Paulo ora, no capítulo 3, ele diz que Cristo seja o Senhor em vosso coração. Christus, tu Kyrios, tu cardio. Que é Cristo reinando dentro do seu coração. Cristo determinando as suas escolhas e as suas volições. A santificação é Cristo controlando as nossas volições e limpando o nosso rio, a cada dia. E como isso vem? Isso vem através da morte de si, é um exercício de contemplação, é um exercício de introspecção, é um segredo, viu gente? Não tem crescimento espiritual sem contemplação, sem introspecção. Introspecção, a contemplação é se ver quem você é, tá? Contemplação, se ver quem você é. Introspecção é entrar em todas as implicações de quem você é. Então, eu tenho uma ira dentro de mim. Eu tenho que fazer introspecção sobre essa ira. O Senhor está aqui. Eu sou irado. Eu reajo na ira. Eu tenho... Mas antes de fazer introspecção, eu preciso ter contemplação de Deus e de mim. Ao olhar para Cristo e ver que Ele não era irado,
eu olho para... Você percebe que a santificação, o padrão é Cristo? Eu olho para Cristo e vejo que ele não é irado. Aí eu olho para mim e digo, eu sou irado. Isso é a contemplação. Aprendam a fazer contemplação. Olhem para Cristo e vejam as atitudes dele e comparem com as suas. Aí quando você contempla, eles falam assim, eu não sou. Senhor, aí é a base certa, ó, o fundamento do evangelho é esse, Senhor, eu não sou. Aí você confessa, Senhor, eu não estou sendo como o Senhor. Aí agora vem a introspecção. Pai, vem aqui no âmago do meu ser, vem aqui dentro de mim, eu não estou conseguindo, a minha esposa fala, eu grito, o meu filho fala, eu sou desproporcional, eu estou lutando com isso, Senhor, está difícil, para mim eu não consigo reagir sem ser com ira. Aí com o tempo, o Espírito de Deus vai escrevendo dentro de você a lei, e na medida em que você vai caminhando com Ele, e pedindo feedback do outro, agora é entre o outro, na importância da espiritualidade, né? Começa com contemplação, introspecção e agora relação. As 3 características da santificação. Toda santificação acontece no ambiente de relação. Tá? Não há santificação sem ambiente de relação. Quer ver um exemplo? Eu evangelizei um cara, eu fui fazer a minha barba, e ele falou assim, mas vocês ficam falando tal que são crentes, mas vocês fazem um monte de coisa errada. E eu vejo os budistas lá, que são muito mais santos do que vocês. Ele falou para mim, né, na barbearia. Aí eu, eita caramba, que negócio difícil, que proposta difícil. Aí eu falei, Aí eu pensei e falei, de certa forma você tem razão. Mas, cara, deixa eu falar uma coisa para você. É fácil ser santo igual um monge lá no alto da montanha, sem ter contato com ninguém, né? Ninguém te perturba, só olhando. Eu quero que esse santo venha passar uma semana com meus 4 filhos. Ou venha passar uma semana na Betel. Passa uma semana com meus 4 filhos lá, para ver se ele continua naquele negócio todo. Eu quero ver, se ele passar e ficar, aí eu digo, rapaz, não fica. Não fica, por quê? Porque a fonte está detonada, entendeu? Agora, quando você faz no Senhor, você é capaz de passar uma semana com meus 4 filhos, reagindo de forma cristocêntrica, porque você está na relação, a relação te dá feedback, você está na contemplação, na introspecção, na relação, e essas 3 coisas vão fazendo você crescer, ó. E aí vai gerando em você santificação. Não há santificação sem expiação. Sem expiação, só a religiosidade e a aparência. Primeiro, Cristo me liberta dos meus pecados de uma vez por todas. E depois Ele me purifica através da santificação, que é um exercício de introspecção, contemplação e relação. E aí eu vou crescendo e adquirindo os frutos dessas doutrinas tão preciosas. Você vai ver Paulo, né, falando, sendo claro com esse evangelho que atacou a sua vida, que abraçou ele, dos pecadores eu sou o principal, miserável homem que sou, aquilo que eu não quero fazer, o que eu faço. Então ele a gente usa, né, a vulnerabilidade, ela causa transformação, né? Então a justificação, ela é um ato instantâneo, e a santificação é um ato processual. Exato. Então, a justificação toca na fonte. A santificação me coloca nessa desdobramento desse toque. Então, a gente vai vivendo a santificação como um processo. E você vê Paulo falando muito disso, né? Paulo é um exemplo, né? Claro que Cristo é o nosso maior exemplo, mas Paulo, quando ele tem esse encontro real com o poder do Espírito, está falando, olha, dos pecadores eu sou o principal, eu sou miserável, eu carrego no corpo, né, na verdade, esse maldito que ele diz, dele carregar esse peso morto, né, dentro da sua movimentação, dizendo, olha, eu sou pecador, não adianta, eu sou fariseu, eu sou da tribo tal, quanto ao judaísmo... Então, ele vai falando acerca disso, depois ele fala, isso aí é segundo lugar, não é importante, não é a ênfase do Evangelho.
Então, a gente precisa gerar uma comunidade que ela não vai abraçar somente uma vulnerabilidade, mas uma vulnerabilidade que converge para Cristo. Porque a gente, eu sou vulnerável, mas não mudo. Eu sou vulnerável. Eu falo, eu sou assim, eu sou assado. Tá, e quando isso vai convergir em Cristo? Quando isso vai convergir para uma santificação processual? O irado hoje, daqui a 10 anos, ele é, no volume ali, ele está reduzindo. Se ele estava no 60, daqui a 10 anos ele está no 30, ele está no 20, ele vai, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. A gente vai dar uma aceleradinha e vamos para os próximos capítulos. Nos primeiros capítulos a gente viu Paulo defendendo, né, o seu apostolado, e a gente falou um pouquinho sobre isso, a diferença de ser um líder firme ou um líder autoritário. No capítulo 3 e 4, agora Paulo fala sobre a justificação, né? Ele fala que, como eles estavam ensinando que deveriam fazer a observância acerca da lei, Paulo está mais ou menos dizendo assim, a lei é perfeita. O problema da lei são vocês que são imperfeitos, porque para seguir a lei, vocês têm que seguir tudo, não apenas o que dá, né? No versículo 24 do capítulo 3, ele fala que a lei ela se tornou como nossa guardiã e nos conduz a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. É como se a lei ela pegasse a gente pela mão e dissesse, vocês não são perfeitos e eu exijo que vocês sejam. Então, nos leva a Cristo e diz, esse é o perfeito que pode tomar o lugar de vocês, né? Então, a justificação faz isso. E ele está ensinando mais ou menos isso. Vocês são justificados pela graça. Toda vez que vocês tentam seguir os critérios da lei, e até mesmo isso de que hoje de que há muito tempo se ensina isso, de que a gente trabalhando é como se a gente estivesse pagando a nossa salvação, né? Então, isso tudo vai anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, nesses capítulos 3 e 4, ele está falando justamente sobre a justificação pelo sacrifício de Cristo. E nos capítulos 5 e 6, ele vai falar sobre a vida no Espírito, sobre a liberdade cristã, o fruto do Espírito que é gerado em nós. E a minha última pergunta é, qual a diferença? Que a gente hoje está vivendo também esse período da hipergraça, né? Tem aquilo de que não pode nada, tem aquilo de que pode tudo. E o Evangelho, na verdade, ele não é o nem pode nada, nem pode tudo. O Evangelho, ele traz esse equilíbrio para a vida cristã. Qual a diferença da graça de Cristo, né, e da hipergraça? Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Você precisa saber de uma coisa. É um segredo profundo aqui na hermenêutica do Novo Testamento. Você é escravo de alguém. Você é escravo de alguém. Você é escravo de alguém. Paulo está dizendo, você pode ser escravo de si, se você não é convertido. O que é que Paulo diz? Que os homens eram escravos dos seus próprios desejos. Escravo de Satanás, o príncipe da potestade do ar, que domina sobre os filhos da desobediência. Paulo está colocando outra categoria de escravidão. Você é escravo da religião, com a observância das leis. Tá? Então já temos aí 3 tipos de escravidão. Escravo de si, escravo de Satanás, escravo da religião, pela observância das leis. Ou você pode se tornar escravo de Cristo. Escravo de Cristo Jesus. Sujeito a Cristo Jesus. Você vai se submeter a alguém. Mas tão forte isso, até fere, né? Poxa, porque para a gente o contexto de escravidão é tão terrível. Mas é isso. Só que a escravidão de si, ela chama você para uma radicalização nos teus próprios prazeres, no egoísmo. Você não consegue olhar para nada além de si mesmo. A escravidão de Satanás toma tudo de você. Satanás quer tomar tudo, ainda que ele te dê alguma coisa, mas ele quer tomar tudo de você. A escravidão da lei é inatingível. Você
faz, mas nunca atinge o objetivo. Nunca está satisfeito, exatamente. Está sempre te pedindo para mais. A escravidão de Cristo Jesus te liberta. Te dá liberdade. Te dá liberdade. Por isso que ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, não submetendo-se de novo ao jugo de escravidão. Mas que tipo de liberdade é essa? Qual é a liberdade que Cristo nos dá? A liberdade de sermos seguidores dele. A diferença da graça e da hipergraça é que a graça é uma liberdade para ser como Jesus. E a liberdade da hipergraça é a liberdade para ser como você quiser ser. Porque afinal de contas Jesus já te redimiu, então faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Você já é redimido, então, uhul! Ela anula a responsabilidade. Anulou a responsabilidade e, ao mesmo tempo, anula as consequências. A consequência da hipergraça é um cristianismo ausente de Cristo, porque a graça barata chama você a uma vida para si mesmo, então você começa a viver de novo para si mesmo, tendo desculpa de que você agora já foi salvo, já está justificado, a graça de Deus, Cristo já te aceitou, então para que eu vou me prender a religiosos? Mas lembrem-se, embora Deus não estabelece uma religião, Ele estabelece um caminho, e o caminho é, sejam meus imitadores, andem como eu andei, façam como eu fiz, sejam como eu sou. O propósito da vida cristã é ser como Jesus. E o que é que o Espírito de Deus faz? O que o fruto do Espírito faz? Enquanto o fruto da carne dá vazão a quem você já é, que a obra da carne é isso. Vamos ver comigo aqui rapidinho? 5:16. Idolatria, não, é 19. Prostituição, impureza, lascívia. Toda parte nas expressões sexuais que você já é, inclinações que você já tem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, pecados relacionados a relacionamentos. Aí agora, 21, inveja, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes, inveja, bebedice, glutonarias, pecados relacionados a indivíduo, a autossatisfação, tá? E coisas semelhantes a essas. Romanos também dá uma lista enorme. Todas essas coisas são coisas que você já é sem Deus, já é sem Deus, né? O homem carnal é o homem sem Deus, é a inclinação da sarx, a palavra carne é sarx, natureza humana, significa natureza humana. Tudo isso já está presente da natureza humana. Onde tem ser humano tem essas coisas, tá? Contrário disso é a obra do Espírito. O que é a obra do Espírito? É a imitação de Jesus Cristo. Mas a obra do Espírito, a liberdade cristã é para você viver a obra do Espírito, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a liberdade cristã é para você ser como Jesus, expressar amor. E aí, cara, mergulhar nos frutos do Espírito era uma série à parte, porque cada palavrinha dessa são palavras profundas no original, né, que tem implicações. Ágape é o amor que se sacrifica, vamos lá, alegria, eirene, né, ou melhor, charis, alegria é charis, ou chara, né, que significa a alegria que está acima das circunstâncias. A paz, eirene, que seria, não é só o estado de estar zen, como os budistas. A paz é ter tudo ordenado, está tudo no seu devido lugar.
Mesmo quando o tsunami da vida vem sobre a sua vida, você está ordenado em Deus. Sua vida está ordenada em Deus. Jesus estava na tempestade do barquinho, ele estava dormindo. Por quê? Porque ele estava em paz. Eirene estava sobre ele. Aí tem longanimidade, que é macrotimia, né? Que é uma longa espera, esperar longamente pelo crescimento do outro. Cara, enfim, não dá para a gente mergulhar em tudo, né? Mas cada palavra dessa revela uma faceta do caráter de Cristo. E é isso que o Espírito faz. O Espírito entra dentro de nós para que Cristo seja o Senhor. E nunca para que eu faça o que eu quiser. Que a hipergraça é assim. Faça o que você quer. O Espírito entra dentro de você para você ser como Jesus. É isso. Perfeito. A gente já vai caminhar para o final por causa do horário. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Todo mundo entendeu tudo, pastor? Só gente boa. Não é possível, gente. Contemplação, introspecção e relacionamento. Isso não foi pergunta não, tá? Que a contemplação é ver Deus e me ver, tá? Ó, tem que entender isso, tá? A contemplação não é só uma viagem filosófica, não. É você olhar para Cristo e ver o que está em Cristo ausente em você. É você fazer o check da tua vida com a vida de Cristo. Isso é contemplar, tá? A introspecção é mergulhar fundo nessa tua faceta de diferenciação de Cristo. Em que você se diferencia de Cristo? Aí você faz uma introspecção. Você mergulha nisso, você ora sobre isso, você chora com isso, você esmiuça mesmo o teu pecado. Você e você, tá? Antes de você falar para o outro, tem que ser você e você. Não adianta você falar para o outro se você não tem uma consciência interna das implicações disso. E aí depois, você vai comunicar o outro, ó. Normalmente pessoas maduras, gente, eu desencorajo qualquer comunicação a qualquer pessoa, tá? Você precisa comunicar seus pecados com pessoa madura, gente que vai caminhar com você em maturidade, não vai te escravizar de novo, tá? Gente madura. Eu compartilho muito com minha esposa. Amor, estou numa jornada, para mim, eu estou vencendo, eu estou lutando contra a ira, por exemplo, eu pessoalmente, né? Isso aqui é aberto, né? Mas estou abrindo para todo mundo de forma mais clara, mas eu luto contra a ira, né? Explosão. Quando eu estou no meu momento de estresse, tá. E eu estou lutando, eu estou fazendo esse movimento de olhar para Cristo e olhar para mim e tentar reagir com as crianças, reagir com ela, reagir com as pessoas de uma forma mais bíblica, manso e humilde de coração. Ele era manso e humilde de coração. Ele não se exaltava para poder compartilhar as verdades e as ideias dele. Então, eu estou tentando fazer isso em Deus, em Cristo, nesse movimento de introspecção. Eu peço feedback a ela. Amor, por favor, me dá feedback. Amor, hoje você está atacado. Calma aí, cara. Vai orar, né? Atacou, né? E aí, eu faço esse movimento, ó. Essa é a ideia para você também. Se há alguma coisa que você precisa levar para a contemplação, primeiro faz introspecção antes de você levar para o outro, que é a consciência do teu próprio pecado. A introspecção traz consciência para o seu próprio pecado. Examinar a si mesmo, né? Examinar a si mesmo, exatamente. Quando a gente fala da liberdade, né, no capítulo 5, a liberdade ela tem um limite, que é o amor. Então, a gente vive nessa fé que atua pelo amor. Então, a gente vive esse ambiente de, eu sou livre, linkando liberdade cristã a uma maturidade. E essa liberdade distorcida, como se fosse uma libertinagem. Eu sou maduro e o meu irmão não é maduro, ele está aprendendo ainda, mas eu posso ter uma extravagância aqui sem me perder. E aí o Paulo está falando, não, olha, a liberdade ela tem um limite que é o amor. Então, é uma fé que ele atua pelo amor. Então, por amar, eu sou servo uns dos outros pelo amor. Então, a gente abre mão até do que não é pecado para que o outro seja edificado.
Eu abro mão até do que não é pecado para que o outro seja reorganizado. Eu abro mão. Então, essa liberdade, ela vai atuar pelo amor, sempre. Então, a gente, fulano toma um vinho com a esposa. Tá, beleza, mas até que ponto eu posso abrir mão desse vinho com a minha esposa pelo outro? Mesmo sabendo que isso aqui pode ser numa comemoração, num ambiente. Então, é a fé que atua pelo amor. Então, esse amor que vai servir o outro. E servir o outro vai desembocar nessa abertura, né? Daquilo que, de repente, é até lícito. A gente faz pecado aquilo que, às vezes, não é pecado, só para não ferir a consciência do outro, né? Exato, perfeito. E aí essa é a importância, por exemplo, de estudar as palavras do fruto do Espírito, porque o amor, o ágape, essa é a implicação, tá? O ágape implica em se sacrificar em prol do outro, que é o contrário do egoísmo, né? O egoísmo diz, não estou nem aí, se ele é fraco, não consegue ver que isso não é pecado, que ele vá para lá, né? E eu fico aqui na minha e, né, ele é religioso mesmo, eu sou espiritual. Isso é o contrário do amor. O amor é, poxa, se vou escandalizar meu irmão, eu abro mão disso. Eu abro mão. Tá? Então, estudar aquelas palavras é estudar as facetas do caráter de Cristo e as implicações dela para nós. E, ao mesmo tempo, fazer essa contemplação, introspecção e se expor ao relacionamento a partir disso. Ajuda demais a gente no crescimento em Deus. A gente tem que sofrer o dano, né? Exatamente. Amém? A gente vai encerrar. O pastor Felipe está aí, quem trouxe o trabalhinho de casa. Tá bom, irmãos? Vocês separem para poder entregar a ele. E quem não trouxe tem uma semana, né? Para entregar, né, cara? Mais 15. Vai ficar de recuperação quem não trouxe. Tá bom? Vamos orar para encerrar, pedir o pastor Jardim.